Muito bem, bom dia a todos. Estamos aqui na nossa última parte da nossa aula de hoje, né? Nossa reunião semanal. E a gente vai, para terminar esse conteúdo, falar sobre alguns assuntos que é interessante que nós sabemos, mas acaba que não são tão cobrados em provas, em Enem da vida, etc. e tal. A primeira é razão entre segmentos colineares. Então, essa palavra colineares, que é a primeira coisa que eu já gostaria de conversar com vocês, é que quando eu falar o termo colineares, significa que eles estão na mesma reta. Beleza? Obrigatoriamente, eles vão formar uma reta entre si. E aí, nós vamos dizer que a razão entre esses segmentos A, B e B, C vai ser um valor real que satisfaz isso aqui, ó. O tamanho do segmento AB proporcional ao tamanho do segmento BC. Eu não sei se vocês perceberam, mas o tamanho de um segmento nada mais vai ser do que a distância entre os pontos A e B. E eu, aqui no caso, aqui na parte do denominador, a distância entre os pontos B e C. Comento só que a gente tenha cuidado com relação ao sentido, tá certo? Por quê? Porque eu posso eventualmente ter um R negativo. E aqui na minha situação de eu coloquei aqui para cima, ó, eu tenho raiz e raiz, não existe um resultado aqui que dê valor negativo, distância negativa não existe, né? Então a sugestão de quando eu estiver trabalhando com razão entre segmentos colineares é que eu escreva exatamente os meus pontos para mim conseguir determinar. O que eu estou falando? Deixa eu mostrar aqui para vocês no GeoGebra para vocês entenderem, tá? Vou apagar isso aqui tudo. Não. Deixa eu apagar isso aqui tudinho. E aí eu vou meio que tentar apresentar para vocês visualizarem, tá bom? Vou mostrar aqui, vou formar uma reta. Vou botar esse ponto bem aqui e vou colocar um ponto bem aqui. E vou formar uma reta nesses dois pontos, do ponto A até o meu ponto B. Então, a primeira coisa que eu digo é que A e B são colineares, tá certo? Agora, para mim diminuir, eu vou inserir um outro ponto também nessa minha reta, já que eu tenho eles colineares, bem aqui. Então, observem o seguinte, ó. Eu consigo fazer um segmento de reta orientado. Cadê você? Posso, inclusive, ou botar um vetor, ou uma semi-reta, não sei, tanto faz. Vou ver se dá certo com o vetor. Do A até o B. Ele colocou? Não colocou aqui no GeoGebra. Mas olha só, vamos entender o que eu estou mostrando para vocês de acordo com aqui o meu gráfico. Eu estou saindo de A indo para B, tá? Eu estou saindo de A indo para B e estou saindo de B indo para C. Então, eu estou aqui de B indo para C. Então, vejam que os dois estão na mesma direção. Então, nesse caso aí, a razão entre segmentos colineares ela vai ser positiva. Agora, o que aconteceria, por exemplo, se eu colocasse esse B aqui, esse C, aliás, nessa minha posição aqui, ó. Ok. Então, eu estaria saindo de A para B no sentido, e aqui do B para o C eu estaria retrocedendo. Então, nessa situação, eu teria sentidos opostos, e nesse caso aí eu teria uma razão negativa entre segmentos colineares. Beleza? Seria basicamente isso de uma forma resumida. Dúvidas, queridos? E aí, basicamente, é só lembrar dessa fórmula aí, tá? Uma outra maneira de eu achar a razão entre segmentos colineares seria olhando só para ou para a ordenada ou para a abscissa. Você consegue fazer isso. Você pegaria, por exemplo, as abscissas do primeiro, do segundo e do terceiro ponto, e a mesma coisa serve com a ordenada. Então, eu pegaria, ó, de A até B, quando você vê em vetores, isso aqui vai ser a ordenada, a abscissa de B menos a abscissa de A,
E aqui embaixo, do mesmo jeito, ó, a abscissa de C menos a abscissa de B. E aqui existe um paralelismo, não sei se paralelismo é a palavra mais adequada, mas um comportamento análogo com relação às ordenadas, tá? E aí, eu não sei, como vocês observam que a razão vai ser a mesma, eu consigo igualar os dois, ó. Tá certo? Eu posso dizer que xb menos xa, a abscissa do segundo ponto menos a abscissa do primeiro, está proporcional à abscissa do terceiro menos a abscissa do segundo. Existe uma relação da ordenada do segundo menos a ordenada do primeiro, a ordenada do terceiro menos a ordenada do segundo. A ideia é que vocês não precisem decorar muito isso, tá? Porque, assim, de uma forma mais simples, para a gente explicar, ou você, quando se trabalha na razão de segmentos, usa a fórmula das distâncias, beleza? Tomando cuidado do sentido ser positivo ou ser negativo, ou você escreve usando essa fórmula, uma das duas, xb menos xa, xc menos xb, ou yb menos ya, yc menos yb. Essa daqui, inclusive, você não precisa ter o sentido no cuidado, tá? E a diferença dessa daqui é que você não pode ter, por exemplo, ordenadas de C e B iguais, porque aqui resultaria em zero e daria um problema. Mas não sendo, não dá certo. E com isso a gente consegue fazer algumas brincadeiras. Uma delas seria, por exemplo, identificar um terceiro ponto qualquer, dando uma razão e dando 2 pontos. Então, já vou colocar aqui um exemplo, porque fica ruim, inclusive, de explicar isso para vocês sem um exemplo, tá? Então, tá aqui o exemplo. Obtenha as coordenadas do ponto C de uma reta AB, sabendo que o A é um 5 e o B é 4,17. Vamos colocar esse exemplo aqui no GeoGebra, e a razão é 2, tá? Aí a gente vai visualizar o que significa essa razão 2, tá bom? Vamos marcar aqui os pontos, vou apagar logo tudo isso aqui. Para a gente ficar legal, eu vou escrever aqui os valores, ó. O A é um 5, A igual 1,5, está aqui meu ponto A, o ponto B igual a o ponto 4,17. Droga, perdão. 4,17. Pareceu foi outra coisa, conhecido como controle deslizante. Tem uma aplicação bem legal esse controle deslizante. Vejam que não está aparecendo, né? Óbvio, porque é uma posição onde ele não está favorável para a gente, tá certo? Então, vou fazer aqui uma situação que a gente viu exatamente a distância, ó, a distância do A até o B. E essa distância tem um tamanho de 12,37. Guardem isso aqui por um instante, tá bom? Como ele diz que quer o R igual a 2, aí eu vou usar um pouquinho de álgebra, tá? Usando esse último modelo que a gente fez, eu vou ter, ó, chamar de XC a abscissa de C, XA e XB eu já tenho, substituo os valores e faço aqui um pouco de álgebra. Quando você resolver, você vai ver que XC vai ser o ponto 3, tá certo? E para mim saber o YC, eu faço a mesma coisa. YC menos YA, YB menos YC, a razão é 2, permanece. Usando um pouco de álgebra, eu chego no meu YC igual a 13. E aí eu faço um coordenado XC e YC, 3 e 13. Vamos marcar o ponto C, 3 e 13, e aí a gente vai entender o que está acontecendo com essa situação que eu tenho aqui agora. Pronto. Então, olha só. Se eu fizer aqui um segmento, vamos botar aqui uma distância, marcar a distância, cadê você? Do A até o C. Deu 8,25, tá bom? Deixa eu selecionar isso aqui, porque senão não vai sair, para a gente não fazer confusão. E vou fazer a distância do C até o D. Então, deu aqui 4,25. 4,12, aliás. Obviamente, queridos, a gente tem aqui uma aproximação, tá? Mas eu não sei se vocês visualizam, a distância de A até C é o dobro
da distância de C até B. Se eu multiplicar 4,12 vezes 2, vai dar 8,24. Não é aproximação, é porque é o GeoGebra que faz essa aproximação. Certo? Então, a ideia seria basicamente essa. Vejam que é como se eu quebrasse, deixa eu mostrar aqui no GeoGebra de novo, só uma última forma. Como se eu quebrasse de A até B em 3 pedaços, tá certo? De tal forma que eu tenha 2 partes para cá, em 3 partes, aliás, e uma das partes de C até B. Tá bom? Seria basicamente isso. Voltando aqui para o nosso assunto, uma outra coisa que a gente tem é sobre condição de alinhamento. Então, veja, a gente viu que meio que forçou, quando falou aqui de razão entre segmentos colineares, a marcação de 3 pontos já colineares entre si. Mas vamos supor que eu coloque 3 pontos aleatórios no meu sistema cartesiano ortogonal e queira saber se esses 3 pontos eles estão sendo colineares, se eles formam uma reta. Então, a ideia é que eles devam satisfazer isso aqui, essa relação que a gente havia visto anteriormente, né? Usando álgebra, a gente reescreve a regra de 3, né? Meios por extremos. Pela igualdade, eu posso trazer esse termo para antes da igualdade e dizer que ele é igual a zero. E a gente ainda pode mexer um pouquinho mais, ó, e desenvolvendo isso aqui, xb menos vezes yc, xb menos yb, e fazer as continhas, tal, muito bonito. Não se preocupem com isso aqui, tá? Eu só coloquei para meio que assustar alguns de vocês. Mas com alguma álgebra a gente chega nesse resultado, o que é confuso. Mas com alguma álgebra nós conseguimos identificar isso aqui como sendo um determinante, onde eu vou ter aqui, ó, as coordenadas do primeiro ponto, as coordenadas do segundo ponto, as coordenadas do terceiro ponto. E na minha última coluna, tudo 1, para não ter alteração. Escrevo isso aqui no formato de uma matriz de ordem 3 e calculo o determinante dessa matriz de ordem 3 usando lá a regra de Sarri. Se esse determinante ele for igual a zero, ok? Eu vou ter aí uma situação onde eu tenho a colinearidade entre 3 pontos, ou 3 pontos em linha reta. Beleza? Então, obviamente, espero não ter assustado vocês, mas a ideia seria, olha, eu coloco lá 3 pontos quaisquer e pergunto, esses pontos estão alinhados na mesma reta? Não precisa estar você fazendo esse monte de processo aqui, não. Basta você colocar os 3 pontos aqui, calculou o determinante deles, se deu zero, eles estão colineares. Se não deu zero, eles não estão colineares. Beleza? Basicamente seria isso. E para fechar, nós temos a questão do ponto médio. Vimos no conteúdo das semanas anteriores, lá em estatística, a média aritmética entre 2 pontos. Então, ponto médio vai ser a média aritmética das abscissas e das ordenadas. Simples assim. Então, se eu seleciono 2 pontos quaisquer, A e B, certo? A XA, YA, XB, YB, o ponto médio vai ser a média das abscissas, XA mais XB sobre 2, e o ponto médio das ordenadas vai ser YA mais YB sobre 2. Vamos para o exemplo. Obtenho um ponto médio entre A7 menos 1, B3 menos 11, basta fazer as continhas. 7 mais menos 3 sobre 2, dá 4 sobre 2, que dá 2. Menos 1 mais 11 sobre 2, que dá 10 sobre 2, que dá 5. Cuidado, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Não vão trocar, tá? Se eu colocar 7 mais 18, dividido por 2, e menos 1 mais menos 3, dividido por 2, está errado. Cuidado com o sinal, tá? As operações com sinal. Aqui é mais. Para média, é só lembrar que é média. Na média você não subtrai, você soma. E aí, de novo, eu seleciono aqui os valores 2 e 5, ó. É exatamente o ponto médio entre os dois. Só para a gente encerrar aqui, vou mostrar esse último caso que a gente fez no GeoGebra. Deixa eu apagar esse monte de coisa. Vamos apagar, e aí ele já apaga um monte de informação.
Vou colocar para vocês esses dois pontos e calcular a distância para a gente ver como realmente fica na metade, por assim dizer. O primeiro ponto é 7 menos 1, então vou escrever aqui A igual 7 e menos 1. E o ponto B é, cadê você? Menos 3 e 11. Opa. B igual a menos 3 e 11. Ok. Vamos aqui identificar, já que eu já coloquei e já calculei, tá? O ponto M é o 2 e 5. Então, M igual a 2,5. Ok, vamos calcular a distância, tá certo? Do B até o M, aqui usando GeoGebra, né? Então a gente não usa a fórmula, vejam, 7,81. E a distância do M até o A, olha só que coincidência, deu 7,81. Uma outra maneira de eu fazer isso aqui, para a gente fechar de fato e de direito, seria eu colocar aqui uma reta, BM, e aí eu mover, tá? Esse meu ponto M, vejam que eu consigo... Opa, deixa eu fazer isso aqui melhor, porque senão vai dar problema. Deixa eu apagar essa reta BM e vou formar a reta BA na realidade, porque eu já foco o M na minha posição, que ele vai estar obrigatoriamente na... Qual era o ponto aqui, boy? 7 menos 1. Deu problema, mas enfim. Eu quero mostrar para vocês é que eu consigo mexer esse meu ponto M e obrigatoriamente ele vai estar aqui em cima da reta. Aliás, vai não, mas aí eu coloco ele em cima da reta. Vejam que eu poderia estar modificando esses valores aqui em cima até achar o ponto comum deles. Claro que como eu não deixei eles fixos, a gente vai ter esse probleminha. Mas vejam que ó, vou aumentando, diminuindo, 7, cadê? Até chegar num valor exato. Seria basicamente esse pontinho aqui. Só que vejam que se a gente fosse brincar aqui no GeoGebra, já dá mais trabalho, eu precisaria aumentar, a fórmula acaba sendo mais rápida. Né? Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, questionamentos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Um cheiro e até semana que vem.